Olá, pessoal. Meu nome é Lorena Barbosa. Sejam bem-vindos ao nosso podcast Criando Crianças para o Futuro. E hoje eu estou aqui com a psicóloga infantil e uma grande amiga minha, Alana Tavares. Sejam bem-vindas, Lana. Obrigada. Prazer. E eu convidei a Alana para um papo muito especial hoje, que nós vamos falar sobre os principais desafios na educação dos filhos atualmente. Então tem muita coisa para a gente falar, né? Muita coisa. Lana, para a gente começar, eu queria que você contasse um pouquinho da sua história. Como que você foi parar aí na psicologia? Por que que você escolheu trabalhar com crianças? Então, bom dia, Lorena. Então, quando eu decidi a psicologia, foi realmente por gostar muito de entender o mundo do outro. Eu sempre fui uma criança muito empática e eu sempre quis ter essas interações, sabe, com outras pessoas. E eu sempre gostei de pessoas de todos os tipos. Então, a relação com o outro sempre foi muito boa para mim, sempre de muita valia. Então, quando eu escolhi a psicologia, foi nesse sentido, de entender, de compreender e poder ajudar de alguma forma, né, o outro. Quando eu escolhi a infância, foi quando, na verdade, foi quando meu sobrinho nasceu, que eu comecei a ficar mais interessada, porque eu achei super diferente, porque eu nunca tinha sido tia, nunca tinha tido um contato direto com outra criança. Uhum. E eu fui vendo o desenvolvimento dele, eu falava, gente, é isso mesmo? É Tá tão, tudo certo, né? é isso, precisa ser tão difícil, né? Mas, e já comecei a olhar para a infância com um novo olhar mesmo, Uhum. sabe? Então, assim, foi aí que começou, lá em 2016, mais ou menos. Mas aí se você já tinha formado, Não ainda tinha não? formado Não. ainda. Uhum. Aí, quando eu me formei em 2018, que eu já tinha tido vários estágios, mas acho que na infância só um, que foi realmente na psicologia clínica, e atendi mais adolescentes do que realmente criança, né? Uhum. Na faculdade Na mesmo. faculdade. Uhum. Então, porque a faculdade, ela te dá essa oportunidade, né, de você fazer os estágios ali obrigatórios, mas também, como é uma clínica escola, não tem como você escolher o Escolher, que vai exatamente. chegar, né? Então, eu tive essa sorte de chegar adolescente, porque era um público ali que eu queria mesmo ter essa experiência, ter esse contato, mas criança não chegou. E eu Uhum. vi que o desafio era muito grande, adolescente, muito mais do que com as crianças, sabe? Aí, quando eu engravidei e tive a minha filha, aí pronto, aí eu sentei e comecei a estudar mesmo. Eu falei, nossa, como é difícil, porque com o filho dos outros já era, eu já É. via que não era fácil, mas com o nosso, uau. Então, É, mas tudo assim eu ficava, gente, será que eu tô fazendo certo? Será que eu tô estimulando? Será que se eu fizer isso, isso pode causar um trauma lá no aham. futuro? Então, tudo me gerava muitas dúvidas e medos. Então, eu realmente sentei e comecei a estudar. E tem várias linhas, várias abordagens que dá um leque de possibilidade para a gente, né, falar sobre o tema, estudar sobre o tema. E aí vai com o que você acredita, com o que você Exato. mais se identifica, né? E nisso eu entrei na análise do comportamento. Fiz a pós em análise do comportamento aplicada, ABA, como é super conhecido, e fui para esse caminho de trabalhar com crianças com transtornos do neurodesenvolvimento. Esse é o meu foco hoje, né? A minha área. E você já entrou nessa área quando você iniciou o seu trabalho na parte Sim. infantil. Sim, quando eu voltei, né, do resguardo ali, né, da minha pequenininha, eu já voltei para atuar com crianças com atraso no neurodesenvolvimento. Claro que nessa jornada também fiz psicoterapia infantil e foi de super valia. Uhum. E depois, agora, realmente eu tô focada só nos transtornos do neurodesenvolvimento. Muito bom. E foi até onde eu te conheci, né? É. Mas, e uma coisa que você falou que eu achei importante, que quando eu entrei na faculdade, que eu sempre quis trabalhar com essa área infantil. E quando eu era mais nova, eu pensava assim, pedagogia, algo nesse sentido. Uhum. E eu fui amadurecendo ideia e entrei na psicologia. E quando eu entrei, eu tinha uma cabeça assim, não, agora eu vou descobrir o porquê de tudo. Uhum. E aí eu chego, me deparo com várias abordagens, cada Sim, um fala uma coisa, aí eu, meu Deus, e agora? O que que eu vou fazer? sim, Mas aí teve até um professor que falou muito isso. Ele falou assim: olha, gente, nós temos várias abordagens que são caminhos.
que levam ali pro resultado final. Então, você vai escolher o que, né, que combina mais com o que você quer, o que você gostou mais, mas para trabalhar o resultado, o mesmo resultado, né? Então, foi uma coisa que me abriu muito a mente. Depois que eu conheci a análise do comportamento, eu gostei muito. Essa parte do TCC, né, que a gente vai aprofundar ainda, mas já é alguma coisa que eu já estou estudando antes, porque é algo que eu me identifiquei mesmo. Mas não achei todas as respostas. A gente não acha, É. por isso que eu falo, a gente tem que abrir nossa cabeça. Muitas pessoas falam assim: ah, mas você é analista do comportamento, mas a comportamental não é assim. Ou, ah, isso aí é muito da educação positiva. Aham. Mas eu não acho que a gente tem que ser, assim, tão bitolado e ficar Uhum. só em uma teoria e acreditar só em uma coisa. Porque cada teoria, cada abordagem tem algo de bom, Agregar. Uhum. algo a nos oferecer ali. Então, assim, quando eu entrei, eu aprendi um aba muito rígido. Um aba muito mesinha, muito faz isso, sabe? Demanda dada é demanda Uhum. cumprida. E eu não acho que tem que ser assim, né? Depois eu fui vendo que dá pra gente colocar um lado humano aí, dá pra colocar um pouco mais de amor, de carinho, e fazer com mais, sabe, Aham. delicadeza, para ser um processo prazeroso. Sim. Então, assim, acho que ser mãe me ajudou muito nesse Uhum. processo, porque eu vi que muitas vezes a criança não tá num bom dia. Então, eu vou cobrar Exato. dela de ficar Uhum. sentada 50 minutos da sessão, de fazer tudo que eu Fazer todos os peço. programas certinho. Assim, É, a gente tem essa oscilação, por exemplo, nosso dia a dia. Tem dia que a sim. gente tá mais produtivo, tem dia que você tá mais para baixo, não Uhum, produz nada. E por que ter essa cobrança tão rígida com sim. as crianças? Então, assim, dá para ser flexível, tudo bem, a gente tem que ter um cronograma. Ah, tem que seguir a pasta, vamos seguir a pastinha ali da criança, né, que foi feita, foi avaliada, em cima dos atrasos dela, ok. Só que naquele dia ela não tá te dando uma resposta. Ah, não, mas tem que fazer. Por quê? Ou Uhum. então, a gente tá trabalhando um repertório de cores. A criança não sabe cores, estamos ensinando cores para ela. Ok, mas precisa ser assim no método tão tradicional Aham. de, ó, azul, vermelho, amarelo. Vamos lá. E aí faz a randomização aqui. Precisa. Uhum. Por que que a gente não pega algo que ela gosta, tipo as bolinhas, e vamos ensinar pelas bolinhas? Vamos Fazer uma jogar a forma bolinha. mais lúdica. Vamos jogar a bolinha no cestinho ali e tal. Então, esse brincar é muito importante. Uhum. E eu até falo, é muito difícil acessar a criança. Quando a psicoterapia psicoterapia mesmo, né? Sem ser o aba ali convencional, a gente acessar a criança é muito difícil. O adulto chega para você na terapia, ele te fala todos os É, problemas dele. exatamente. Ele quis te procurar. Uhum. A criança não quer te procurar. O Geralmente pai o que pai levou. procura Então, quando ela chega para você, você tem que ir pelo brincar, pelo lúdico, acessar ela. conquistar a confiança. Com total. Uhum. Porque muitas vezes até você tem que ver a linguagem que você vai usar. Você vai ser formal com uma criança? Não, vai ser divertida. Você tem Uhum. que ser a tia divertida, né? Exato. Porque aí ele cria confiança em você e começa a te contar coisas e começa a mostrar os seus medos, suas inseguranças. E isso é o, né, ideal ali que a gente quer chegar. É como acessar essa criança. De fazer de uma forma bem lúdica e divertida, até para ele conseguir mesmo, né? Se Uhum. abrir, contar. Às vezes eu vejo isso muito com meu filho, por exemplo. Às vezes ele tá passando por alguma coisa, ele tá. Geralmente ele é mais tímido, assim, introspectivo, e eu vou dar uma quebrada de gelo com ele. Uhum. Ou se ele fala assim, aconteceu uma coisa hoje na escola, mas eu não quero falar. Aí eu falo, aí teve um dia, esses dias aconteceu algo assim, eu falei pra ele, eu falei, não, mas, por exemplo, quando eu era criança, aí eu fui e contei uma história minha, Sim, da essa infância, identificação é muito importante. Aí ele pegou, a gente tava no carro, aí ele foi, aos poucos, foi soltando, sabe? Uhum. Então eu vejo que lidar muito com as crianças, a gente tem que ter esse jeitinho mesmo, né? Tem, Pra poder quebrar o gelo, tem. conquistar a confiança delas. Sim. E assim, até falo, às vezes sua criança fez uma coisa errada na escola. Ao invés de já chegar punindo e Brigando. brigando, falar, nossa, você fez isso, 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 isso. Tenta não fazer, por quê? Porque
Senão, a próxima vez ela não vai te contar. Uhum. Que ela sabe que você vai brigar com ela. Eu não tô falando pra gente aceitar tudo. Exemplo, ela foi lá e brigou com um coleguinha. Não, não pode, realmente, não pode brigar, não pode bater. Mas, ao invés de já chegar falando, fulana, você fez isso, e brigar, tenta entender o que levou ela a fazer isso, né? Que a gente sempre fala assim, vamos analisar qual foi o antecedente desse comportamento. O que levou? Que Às vezes o aconteceu amiguinho estava antes? implicando super ela ali e ela chegou nesse extremo de empurrar, de bater. Tudo bem, tá certo? De qualquer forma, não está. Mas primeiro entender, falar, eu te entendo, eu compreendo que você ficou triste, que você ficou com raiva. Trazer essa nomeação do Do sentimento é sentimento. muito importante, principalmente no ato. Às vezes o menino tá quebrando tudo aqui, tá morrendo de raiva. Você falar, eu vi que você está com raiva. Aí, na hora, o cérebrozinho dele identifica, então o que eu estou sentindo é raiva. Então, isso é muito Muito importante. Muitas importante. crianças não sabem nomear o sentimento, não sabem falar o que que eu sinto, o que é isso que eu estou sentindo, Por se é que que agiu angústia. daquela, né? O que que levou ele a Sim, agir daquela isso. forma? Por quê? Porque não tem às vezes não tem maturidade, mas às vezes também ninguém ensinou. Uhum. E é ensinado. Outra coisa é a imitação, né? O modelo. Muitas vezes vê o pai ou a mãe muito nervoso e agindo daquela forma. Então, assim, no trânsito, a gente tem que se policiar muito, né? Porque às vezes no trânsito, ou até em casa mesmo, aconteceu alguma coisa que te deixou frustrado, e aí você xinga, ou fala, ou age com muita raiva, ele tá aprendendo. Ele tá ali Tá observando. observando tudo. Então aí ele vai agir da mesma forma e você pensa, gente, por que que esse menino tá nervoso desse jeito, né? Por Aham. quê? Porque ele me viu assim também, entendeu? Então assim, admitir, né? Olha, eu errei, eu fiz dessa forma, mas não foi certo. Uhum. A mamãe também erra. Isso é muito Isso é importante. importante, né? Eu tava até conversando esses dias com uma amiga minha, falando justamente sobre isso, porque às vezes a gente, como pais, a gente tem Uhum. essa dificuldade, né, de pedir Sim, desculpa, de falar que errou, falar, sim. nossa, sei lá, eu briguei com meu esposo na frente do Henrique. E aí ele presenciou aquilo de, em vez de deixar passar batido, não, conversar com ele. Falar assim, olha, aconteceu isso e isso, né? Uhum. A gente não deveria ter feito isso, a gente estava nervoso e tal, explicar o que aconteceu, porque quando ele for passar por situações parecidas, ele vai lembrar, ele não vai ficar com aquela imagem de que, meus pais são perfeitos, Sim. né, meus pais são super-heróis, que eles não erram, que às vezes Aham. os filhos têm essa Total. visão dos pais. Eu vejo muito assim, até assim, pessoal mais antigo, que eles falam, não, os filhos falavam muito isso, não, eu quero ser igual ao meu pai, né? Aham. Eu quero ser igual a minha mãe é super heroína e tal. Mas mostrar essa parte nossa, né? Nossas Sim. vulnerabilidades, que a gente sente medo, que a gente erra. Então, quanto isso é importante até para o desenvolvimento deles. Com certeza. E eu até vi um meme, né, no Instagram um dia, que aí a mãe fala pra filha, né, fala assim, filha, a mamãe tá aprendendo, ninguém me ensinou a ser mãe, eu não nasci com um manual de como ser mãe. Aí a menina fala, mas deveria. E de fato, né, seria muito mais fácil se a Aham. gente tivesse um manual, mas O não tem passo a como, passo, não tem exatamente. como, até muitas vezes a escola ou os pais chegam e falam assim: o que que eu faço com, com a criança aqui, com o meu filho que está fazendo isso? Não tem uma resposta Uhum. fechada, assim, ó, faz isso que Que vai dar vai dar certo. certo. Não tem como, a gente tem que analisar o porquê que isso está acontecendo, né? Então, assim, eu sei que muita gente que é da área deve odiar quando a gente fala assim, tem que fazer uma análise funcional. Fala, que análise funcional? Mas, de Tudo fato, tem. depende. Assim, não tem como, né? Não é uma receita de É bolo, não vai verdade. dar certo. Às vezes, aquele dia, conversar com ele deu certo. Mas no outro dia, você tá tentando conversar e o menino tá gritando, tá chorando, tá tentando te bater. Você fala, gente, mas naquele dia conversar deu certo. Mas por que que no outro dia não deu? Porque a gente tem que ver o que que foi que gerou o comportamento. Às Uhum. vezes, aquela criança. E eu falo isso muito lá na clínica, porque às vezes a criança tá chorando, aí a pessoa vira de costas e fala assim: eu não tô dando atenção para esse comportamento. Mas quem disse que a função do comportamento era Era a atenção? atenção. Uhum. Aí eu falei, mas por quê? Era atenção? Aí não.
ela tá chorando porque ela quer a mãe dela. Então, ela não quer a sua atenção, ela quer a atenção da mãe dela. Você pode ficar de costas para ela, ela só vai se sentir mais abandonada, mais rejeitada e frustrada. Justamente por quê? Porque é uma criança de 2 anos. Nunca tinha ficado longe da mãe, começou as terapias agora. A mãe saiu, deixou o menino com uma completa desconhecida. Essa tia tem que acolher. Porque não vai adiantar ela virar de costas e virar e falar assim, ai, tá chorando, eu não vou dar atenção. Não, porque ele já tá super assustado com uma pessoa que eu nunca vi, com um ambiente que eu não conheço. O que que tá acontecendo? Cadê minha mãe? Né? Então, assim, tem que ter acolhimento. A gente tem que saber a hora certa para certas coisas, não é assim? E tem toda a questão também, né, Lana, do momento que aconteceu aquilo, da criança também, porque cada criança, ela tem uma personalidade, ela tem uma forma de se expor, né, às situações. Então, assim, é uma coisa que às vezes talvez as pessoas pensam muito isso, tipo, meu filho tá com problemas no comportamento, vou procurar uma profissional e vou ter uma resposta ali pronta. Sim. Né? Tipo, vou chegar lá, Lana, tá acontecendo isso, o que que eu faço? Eu já pensei isso, né, antes de conhecer realmente como que é o processo da psicologia. E até o processo da psicoterapia, ele não é um processo que você vai, faz um dia, no outro dia tá tudo certo. Não. Você resolveu os seus problemas, né, os problemas dos filhos. E a gente linka muito com o que nós vamos falar hoje, né? Que a gente estava até conversando um pouquinho antes aqui de iniciar a gravação, que seria as principais desafios, quais os nossos principais desafios na educação dos nossos filhos. E hoje você, como mãe, né, atende várias crianças, já tem uma experiência gigantesca, e eu queria saber de você hoje, assim, em relação à sua vida também, né, com a Eloá, com os atendimentos que você tem visto, qual que você definiria, assim, que hoje é o principal desafio na educação dos nossos filhos? Então, eu acho que sendo uma criança típica ou atípica, né, ao meu ver, o principal desafio realmente é o equilíbrio. A gente tem que encontrar um equilíbrio entre a permissividade e o autoritarismo, porque nenhum é bom, nenhum extremo é bom. Então, encontrar esse equilíbrio é um desafio e tanto, é muito difícil, porque às vezes, igual eu falei, às vezes você tem que ver o porquê daquele comportamento e muitas vezes tentar não reforçar, caso é um comportamento ruim, né, indesejado. Então, às vezes a criança realmente precisa de acolhimento, de carinho, e às vezes não, você precisa ser um pouco mais firme com ela. E aí, né? Como que a gente vai saber? Como que a gente vai saber? A gente tem que, realmente, errando muito que a gente vai aprender. Porque cada criança vai funcionar de uma forma. Então, a nossa criança vai ser de um jeito. A do outro, de outro jeito. Então, achar esse equilíbrio é muito difícil. Porque a gente vê hoje, por exemplo, a gente até comentou do uso de telas. Sim. O uso de telas, até quando a gente tem que deixar? E até quando não deixar, podar? Porque não dá pra gente virar e falar assim, meu filho não vai usar nada, nada. Ele não vai ver televisão, não vai ver celular, nada. O mundo hoje é um mundo digital. Sim. Aí todo mundo tá em acesso ali à internet, com o celular, com o tablet, com televisão, e o seu não vai ter. E entra muito nessa questão da proibição, às vezes, né? O quanto, eu lembro que na época de adolescência, né, o pessoal falava muito assim, não proíbe não, que é pior. Aí que parece que E hoje eu vejo que realmente é assim, porque assim, eu vejo essa relação muito com o Henrique hoje, do meu desafio de lidar com isso. O quanto eu tenho que deixar e qual que é o limite, né? Eu acho que você pontuou bem. Qual que é o limite do uso das telas? Porque eu sei que hoje, para ele, por exemplo, ele precisa, porque o aplicativo da escola, onde está as tarefas, está lá. É digital. Né? Ele tem um aplicativo que do livro, da editora, que ele tem que responder quiz, que ele tem que responder as atividades que valem nota. Então, você vê que até essa questão da educação tradicional da escola já está inserida nesse mundo. Então, assim,
vai falar, não vai mexer mais, né? E eu acho zerar. que Não tem como. eu acho que às vezes é até uma questão da gente não querer lidar com aquele problema, sabe? Tipo assim, é melhor eu não deixar ele, que eu até já pensei uma época, falar, não, corta tudo, né? Não vamos mexer com isso. Mas eu acho que ali você tá estancando um problema que a gente tem que ensinar para eles como lidar com aquilo, né? Como Justamente. aproveitar de forma saudável o que tem, que às vezes tem que fazer uma pesquisa na escola, tem que responder as atividades. Tem um joguinho que é legal também, porque joguinho não é ruim, tão ruim assim, igual o pessoal acha, né? Tem até, eu tava vendo, muitas terapias que usam os jogos para melhorar essa questão cognitiva, de memória, fora né? criança que não é verbal, por exemplo, ou tem dificuldade na comunicação, que usa da comunicação aumentativa, que é no tablet. Então, assim, a tecnologia veio para ajudar, veio para ajudar, com certeza. Hoje em dia eu não sei chegar, às vezes, ali na padaria sem um GPS. Muitas vezes a gente se perde, tipo, eu preciso da tecnologia. Ela é importante, mas até que ponto? Qual que é o limite? Sim, porque eu vejo hoje, cada vez mais, desde o pessoal fala assim, né? Até 2 anos é 0 telas. Realmente, se você for parar para analisar, não tem necessidade. De um bebê. Criança, não, de ficar vendo desenho, de ficar ouvindo musiquinha, não tem necessidade. Eu sei que cada realidade é diferente. Aí a gente fala, mas eu preciso trabalhar. Mas eu preciso fazer isso. Tudo bem, mas como que era antigamente? As mulheres de antigamente tinham vários filhos. Elas também estavam trabalhando dentro de casa, mas estavam trabalhando. E não tinha televisão, não tinha celular. Bota o menino pra ficar dentro da panela, sabe? Entra dentro do armário ali, tá mexendo na panela, tá mexendo Coloca os recursos que já tem em casa. Entende? Então, assim, hoje eu tava pensando nisso, né? Que agora de manhã eu tô ficando mais com a Eloá. E aí demanda muito. Sim. A criança demanda muito da sua atenção. Então é muito mais fácil eu pegar o celular e falar assim: vai lá, vai ver desenho, vai jogar um joguinho, a mamãe tem que fazer almoço, tem que trabalhar, tem que fazer... É muito mais fácil. Sim. Mas o que a gente quer é o mais fácil? Porque, de fato, tem dia que você tá super cansado e que tudo bem, sabe? A gente tem que reconhecer nossos limites. Você fala, não, tudo bem, hoje eu não tô bem, às vezes você realmente tá doente, tá cansada. E fala, não, fica aqui um pouco, eu também preciso desse tempo pra mim. Mas a gente tem que fazer um esforço, sabe? De pegar e falar assim, não, o ócio é muito importante. Exatamente. Então, assim, no carro, eu vou colocar o menino para ver um desenho porque o caminho é longo. Por quê? O ócio é extremamente importante. Esses dias a gente estava dentro do carro e ela estava lá atrás e olhando pro céu, porque não tinha nada para fazer. E às vezes ela pede, e às vezes né? eles reclamam, né? Tipo assim, Tipo assim, cadê meu celular? Me empresta o seu. Eu falo, acabou a bateria. não tem nada para eu fazer. Eu já falo. E o tédio é importante, porque é no importante. tédio que surge a criatividade. Então a gente vê hoje, assim, essa dificuldade da criança de fazer algo novo. De ficar no tédio. Né? Então, assim, nossa, eu não faço nada. Tudo bem, inventa alguma coisa, sabe? Então, eu vejo, assim, ela mesma ficou olhando para as nuvens. Eu acho que eu tô vendo um elefante ali na nuvem. Aí, tipo assim, já começou a imaginação. E aí eu falei, que legal! E a música. Tava tocando uma música no carro. E aí, falou lá a música, não sei o que, Alma. Aí ela... Eu achei que ela nem estava prestando atenção. Mas como ela estava no tédio, no ócio, ela... O que é alma? Então já começa a despertar o interesse da criança, a atenção da criança para outras coisas que ela não prestaria atenção se ela estivesse na tela. Não prestaria. E essa questão dos limites, né, Lana, é muito importante a gente analisar o limite da criança e o nosso também. Porque, por exemplo, quantas vezes a gente tá tão bitolado em trabalho, tá ali no celular o tempo todo, final de semana resolvendo problema e tal. E a gente não consegue, às vezes, parar pra fazer isso, sabe? Sim. Tipo assim, vou tirar um tempinho aqui pra brincar com eles. Ontem mesmo foi feriado aqui em Goiânia. E eu peguei e falei assim, gente, eu não vou trabalhar hoje. Se fosse antes, eu teria feito, sabe? Eu falei assim, não, vou resolver minhas coisas, vou ficar aqui mais tranquila. Porque muitas vezes a gente tá muito nesse movimento de trabalhar, de fazer as coisas e tudo mais, e a gente não consegue parar pra tirar um tempo também pra
tanto nós ficarmos no ócio, né? Que é Sim, super importante. verdade. Dar essa oportunidade para eles também, de também oferecer outras oportunidades de fazer alguma coisa diferente, que muitas vezes nem precisa ser algo que precisa pagar, né? Algo financeiro. Sim. Porque às vezes fala assim, ah, não, mas eu tô sem dinheiro, não tô podendo gastar. Mas quantas coisas a gente não tem disponível para poder fazer com as crianças ou até com elas, né? Eu tenho até semana passada aconteceu uma coisa interessante que eles estão fazendo trabalho de escola. E aí o Henrique perguntou, falou, pode fazer o trabalho aqui em casa? Falei, pode. Foi até sábado passado, se eu não me engano. Foi. Aí veio a turminha aqui pra casa fazer trabalho escolar, né? E aí eu fiquei só monitorando assim de longe, como eles já são maiorzinhos, né? Eu falei, fiquei monitorando, indo lá, se precisasse de alguma ajuda e tal. E aí eles fizeram o trabalho, terminaram, e aí Aí no final, um amiguinho deles falou assim: vamos fazer uma pipoca? E aí eu falei assim: vamos. Peguei as coisas, a gente fez uma pipoca. Aí ela falou assim: a gente podia ver um filme. E tipo assim, foi tudo coisas que eles, no ócio deles ali, criaram, sabe? Sim. Aí ela falou, aí subimos lá, arrumando. Aí ela falou assim: você tem refrigerante aí e gelo? Vamos levar tudo lá pra sala e tal. Aí organizaram. Aí chegou lá na sala, elas. Nossa, mas a gente podia tanto fazer aqui uma sessão de cinema. Eu achei tão Gracinha. bonitinho. E aí a mãe delas chegaram na hora pra buscar, né? Elas, não, mãe, não vamos embora não, que a gente quer ficar Pois é, e e você tal. vê que hoje em dia tá cada vez mais difícil, né, Lorena, de manter as amizades mesmo. Sim. Antigamente, os meninos brincavam muito na rua e tudo mais, então tinha essas amizades. Uhum. Hoje, até nisso atrapalhou bastante, né, nas relações sociais. Hoje é muito mais fácil você ficar no seu celular, em casa, você não demanda energia, não demanda nada. Você não tem que pensar o que que eu vou falar pro outro, ou ficou aquele silêncio, agora eu tenho que puxar um assunto. Não, depois eu Você só fica respondo. aqui, ó, no celular, vai jogar um joguinho ali, enfim. Não tem esse contato visual, né? Não, De não. entender o que que a outra pessoa tá sentindo na hora que você Empatia fala. e se colocar no lugar do outro, né? E falar assim, não, peraí, o fulano gosta de pipoca. Eu gosto mais de amendoim. Uhum. Mas como, né, hoje tá aqui, só tem pipoca, tudo bem, né? Então, assim, De ter realmente, essa resolução dos problemas sim, também do dia sabe? a dia. O refrigerante estava quente, vamos pegar um gelo? Uhum. Como que surge isso? É no dia a É no dia dia, a dia. é aqui, é no ato. Eu falo que às vezes na terapia é difícil da gente trazer algumas situações, porque tem situações que só vai acontecer no dia a dia. Uhum. Até tem pai que fala assim, mas o menino não sabe, ele não sabe lidar com frustrações. Tudo bem, na terapia eu posso de várias maneiras fazer Esse ele estímulo, né? Uhum. eu posso criar situações para ele poder ficar frustrado e eu ajudar ele a lidar com a frustração. Mas você não concorda que uma vez na semana não vai fazer nem cosquinha nele? Uhum. Então o pai precisa estar mais inserido nesse processo. De, meu filho vai para o supermercado, ele se joga no chão, ele chora. Por quê? Porque eu não levei o chocolate que ele quis. E como que a gente vai resolver isso? Uhum. Botando ele para ir no supermercado. Se a gente Exatamente. ficar podando essa situação de, Já não, não levo. eu não vou levar, por quê? Uhum. Para não causar esse constrangimento. Mas é aí que você tem que levar, porque ele Exato. só vai aprender se ele tiver ali, naquele Uhum. contexto. Então, eu até falo, né? Pega um dia que você não vai fazer a compra do mês, não tem que ser uma compra gigante. Um dia que você vai comprar um item, você vai comprar um detergente, leva. Leva, porque esse dia é o dia que você vai ajudar ele Fazer o treino. nesse treino aí de frustração. Ele vai te pedir. Na hora que pedir, o que você vai falar? Hoje não tem como. Seja qual for o E motivo. explica o motivo, né? Ou porque hoje eu não trouxe dinheiro, Uhum. ou hoje eu tô com pressa. Não importa o motivo que você vai dar. Mas aí você vai estar fazendo realmente, né, com que ele lide com o sentimento de frustração, de eu não ganhei o que eu quis. A gente vai ter tudo que a gente quer na hora que a gente quer? Não vai. Não vai. Então é desde a infância que a gente, né, vai fazendo esse treino, é um Uhum. treino. E até essa questão
da frustração, por exemplo, uma coisa que me ajudou muito, até aprendi na época com vocês, que é de antecipar o que vai acontecer. Que às Sim. vezes eu tinha alguns desgastes aqui em casa, tipo assim, hoje vamos, sei lá, hoje a gente vai almoçar lá na sua avó, né? Aí, né, até essa questão da frustração, que às vezes ele tava fazendo alguma coisa e tudo mais, eu já falo bem antes para ele se preparar. Falo, olha, hoje a gente vai fazer isso, isso e isso, se organiza para tal coisa. Aí, às vezes, a gente ia e não dava certo alguma coisa, né? Ou agora na escola tá tendo muitos episódios de frustração. Que vai entrando nesse 6º ano, as coisas vão mudando um pouco. Então, assim, aí, como que a gente também sabe lidar com isso, sabe? Esses dias ele teve uma discussão com um amigo, e aí ele trouxe pra mim, com muita dificuldade, assim, não queria muito contar e tal, e trouxe a situação. E é uma coisa que às vezes pega a gente, né? Tipo assim, como ajudar nossos filhos com as frustrações que eles têm fora do nosso olhar. Sim, e você vê como isso é importante, né? Tanto essa, igual a gente tinha falado anteriormente, tanto essa questão dele confiar em você para te contar algo, por isso que não adianta a gente ficar punindo ou sempre brigando por conta de uma coisa ou de outra. Por mais que o comportamento não tenha sido adequado para a situação, você chegar e já falar, você tá errado, nem ouvir a história, nem ouvir a parte da criança, né? Porque senão não vai ter isso aí. Ele não vai te contar. Não vai contar. Ele vai ficar com medo. Eu vi um vídeo da menina que foi atropelada e não contou pros pais. E aí, ela bateu a cabeça. Então, assim, ela poderia ter, né? Acontecido uma coisa pior. Uma tragédia. Mas por quê? Porque ela ficou com medo deles o brigarem medo. com ela. Então, os pais iriam brigar porque ela caiu, porque ela foi atropelada? A culpa foi dela? Por mais que ela atravessou fora da faixa ou não atravessou na hora certa, não importa. A gente tem certos momentos que a gente tem que acolher, Exato. sabe? Então, assim, eu vejo que tem esse extremo. Tem gente que é muito assim, não, mas não importa, ela fez errado, a gente vai ter que mostrar que é agora. Mas, ao mesmo tempo, também tem pessoas muito permissivas, de, não, tá tudo bem, tá tudo certo. E aí, também, a gente tem que ver que, igual eu sempre digo, né? Os extremos não são bons. Mas o difícil de você deixar o seu filho fazer tudo que ele quer é que não envolve só o seu filho, não. Envolve, né, todo um contexto que ele está inserido. Ele é um ser social, ele Todo vive em sociedade. Exatamente. Então, assim, a gente tem que respeitar o espaço do outro. Então, para mim, a maior dificuldade realmente é essa. O equilíbrio, né? Da gente não deixar demais, mas também não podar demais, sabe? E ensinar, né? Tem que ensinar a criança tanto a falar os seus descontentamentos, porque a gente fala assim, não, você não pode falar isso. Não pode reclamar, não pode... Não. Mas aí quando... E como é que ela vai falar que ela não ficou feliz? Quando a gente vai avaliar uma criança, lá nos marcos do desenvolvimento, tem uma parte da avaliação que pergunta se a criança, ela pede para tirar os estímulos aversivos. Então, para você ver como isso como isso é importante, né? De falar assim, eu não gostei. Eu não quero. Eu não quero. Então, não é sempre que tem que falar, eu quero, eu quero, eu quero. Não, e eu não quero. E muitas vezes eu falo isso pros pais. Ele é bonzinho demais. E aí, assim, a gente quer que os filhos sejam bonzinhos, sejam educados, mas até que ponto? Ele também tem que não gostar de alguma coisa. Aí, às vezes, tá lá, tá fazendo uma brincadeira que ele não gosta e ele tá deixando. Por quê? Porque ele tem que ser bonzinho. Então, a gente tem que ver, não, até que ponto eu tenho que falar pro meu filho, olha, não, você tem que ser educado, você tem que ser... Não, às vezes ele também vai chegar e falar, eu não gosto dessa brincadeira. Tem que colocar limite. Exatamente. Né? Isso é tão importante, né, Lana, que essa parte do dizer não, o quanto a gente às vezes sofre na vida adulta, que você não consegue dizer não para situações que estão te fazendo mal, que estão te... né, não estão te agregando. E na infância, muitas vezes eu vejo isso, que às vezes a criança que fala, ela é vista como sem educação, que você não tem respeito, por exemplo. Não quero, principalmente questão de alimentação, por exemplo, né? Sim.
Eu vi um vídeo esses dias, achei muito interessante, que até de uma psicóloga, ela falou assim, hoje, na vida adulta, quantos alimentos, por exemplo, que você não gosta de comer? Ixi. Né? Tipo assim, eu gosto de comer de tal jeito, tal alimento eu não gosto. Sim. E por que que a criança, a gente quer que elas comam de tudo, sem reclamar, e muitas vezes impondo, eu vejo assim, tipo assim, você tem que comer tudo até o final, você tem que raspar o prato. Então, se ela falar assim, eu não quero esse tipo de alimento, às vezes é vista como uma coisa, que você é enjoada, né? Que você tá Sim. com frescura. Então, ter esse respeito também em relação a elas, né? O quanto a gente tem que ter esse olhar de respeito. E já presenciei muitas situações, né, em relação a isso. Por exemplo, alimentação, ou que a criança não queria ir a algum lugar, por exemplo, né? Não queria fazer tal coisa. E nos remete muito ao que você falou, né? Muito até agora, que é tipo assim, o quanto a gente deve ceder e o quanto a gente não deve ceder. Sim. Tipo assim, se é uma coisa que acontece. Um exemplo, né? Que acontece muito, eu vejo isso no meu ciclo hoje social. Porque hoje a maioria dos meus contatos, as minhas amizades, tem filho da idade do Henrique, né? Que às vezes a criança não quer sair porque tá jogando, né? Tá ali na televisão, não sei o quê. E aí, às vezes, os pais ficam assim, o quanto isso eu deixo e o quanto eu não posso puxar, que eu tenho que puxar, às vezes. Falar, não, você vai, a gente tem que fazer, né? Isso é importante. Que entra nessa parte também que a gente tava falando, da importância da socialização também, né? Sim, pois é. Até que ponto, né? Porque muitas vezes a gente também não quer sair. A gente também não quer ver ninguém. Eu quero ficar em casa. Mas, e aí? Essa criança vai ficar só trancada dentro do quarto, mexendo no celular, né? Então, esse dosar é É complicado, desafiador, é né? desafiador. Então, eu falo, né? A tarefa de criar uma criança, um adolescente para o mundo, para ser um adulto que tenha ali inteligência emocional para lidar com seus conflitos e tudo mais, não é uma tarefa fácil. Então a gente tem que pensar muito bem antes de ter um filho, porque eu falo assim, igual o pessoal fala assim, por que você não tem outro? Porque eu sei que é uma tarefa muito É uma difícil. responsabilidade gigantesca. Total, e eu quero fazer o melhor pela minha filha. Então, assim, se fosse para só ter um filho e deixar ali para outra pessoa cuidar, ou para deixar nas telas o dia inteiro, dava para ter uns 5, tranquilo. Mas a questão eu não quero, sabe? Eu não quero. Tem dia que eu tô super cansada e aí ela tá lá na televisão, eu tô fazendo almoço, aí eu penso, mas tudo bem, né? Ela tá na televisão, eu tô fazendo almoço, depois eu paro e penso, não. Por quê? Ela nunca vai aprender a fazer almoço se ela não vê alguém fazendo almoço. Ela não vai aprender que tem que arrumar a mesa ou passar um pano. Como que a criança vai aprender? Vendo. Vendo. Então, assim, Exatamente. a gente tem que dar esse modelo. Então, eu peguei ela lá no quarto e falei, vem aqui ajudar a mamãe a fazer o almoço. Até meu marido falou, que isso? Depois a menina cai ali no fogão. Falei, não, calma, tava tudo... Tá aqui sob supervisão. Supervisionado. Aí eu peguei e falei, olha aqui como é que faz o arroz. Exatamente. Peguei o alho, ela, eu não gosto de alho. Eu falei, gosta, você come todo dia. Aí ela, eu como? Come no arroz, quando a gente vai fazer o arroz, a gente coloca alho. Ela, eu não sabia. Olha aí, ela nem sabia que ela comia alho. Aí eu pensei, gente... E depois ela já falava que não gostava pelo cheiro ali, né? E ela descobriu que ela gosta. Então ela parou de ter esse preconceito com o alho. Aí eu falei, você quer colocar? Quero. Pegou, colocou a colherzinha. Aí eu falei, agora a gente tem que afastar, porque às vezes pode respingar em você. Então tá vendo essas noções de perigo, de alerta, o óleo e tal. Só vai aprender na prática. Só. Entendeu? Então, assim, o arroz, quanto que coloca de arroz? A mamãe usa essa xicrinha. E quantidade. Olha quanto de coisa que a gente ensina pra criança No dia a almoço dia. ali, né? Então, assim, quando é pequena, a gente deixa, às vezes, brincar com a panela ali e tal, porque você tá fazendo o almoço, não vai ter tempo, né, de dar tanta atenção. E quando for crescendo, dá pra ensinar também muita coisa, né? Lavar a louça. Tu fala, nossa, mas só tem 5 anos. E ela demonstra muito interesse ela vê eu lavando, ela fala, eu também quero. Aí eu pego os de plástico, né, uns copos de plástico, um pratinho de plástico, que não vai ter perigo de quebrar. Falo, pode lavar pra mamãe.
Ficou bom? Claro que não. Né? Ficou sujo, mas tá tudo certo, tudo entendeu? É, mãe, eu posso passar o pano na mesa pra você? Pode. Passou certo? Não, mas entendeu que ela se sentiu útil, uhum. ela teve função, ela pegou e fez, entendeu? E a experiência que ela tá tendo e nessas pequenas atividades do dia a dia, quantas habilidades ela não Sim. tá desenvolvendo. Justamente. E a cada dia que passa, que quando a criança chega em casa assim e fala uma coisa, você fala, da onde que ela aprendeu isso? Por quê? Porque ela tá vivendo. Aham, Se ela ficar só ali no celular, às vezes não ela não vai vive. aprender. É. Uhum. Então, essa troca com o outro é muito importante. Te traz muitos aprendizados e também muita, realmente, inteligência emocional, de como lidar com a situação. A amiguinha falou que o meu sapato é feio. Olha como isso mexe com o emocional. Porque ela achava o sapato bonito. Ela escolheu o sapato vermelho, a cor preferida. E a amiguinha não achou bonito. E agora? Isso mexeu tanto ali com a cabecinha dela que ela falou assim: meu sapato é feio? Eu falei: você escolheu, você não Uhum. gostou? Eu gostei, mas a fulana não. Então, assim, olha como isso é importante. Eu vejo uma riqueza de aprendizado, né, na escola, Muito nossa. na escola Aí eu, ainda mais. claro que às vezes a gente dá vontade de falar assim, ah, fulano não sabe de nada, né? Não Aham. deixa ela falar do seu sapato. Mas aí a gente incorpora a Respira. psicóloga É. e Não, e ser psicóloga é e mãe aí é um desafio duplo, não é? super, super, Eu porque até te, você se cobra eu muito. até te É, perguntei um dia, eu falei assim, Lana, a cobrança é muito maior quando muito você maior. é É, psicóloga. Porque tem muito aquela a estereótipo, você é é. psicóloga. É, Às você vezes, sabe. você sabe, o seu Exato. filho não vai fazer isso, seu filho não vai dar a Ai, birra. não, que ah, pena, né? E a gente esquece que, além de ser profissional, você é mãe, você é esposa, você é Sim, humana, sim, né? total. Tem os seus erros, tem seus desafios que na educação, o quanto a gente falou que pouco tempo, quantos desafios a gente tem. E os Demais. seus, muitas vezes, é diferente dos meus. Sim, Então, essa riqueza, eu acho assim, é muito grande, tanto entre as crianças quanto os pais também, sabe? Porque sim. às vezes a gente tem dificuldade de falar. Uhum. Tipo assim, nossa, eu tô passando por isso aqui com meu filho. Esses dias teve uma situação que eu compartilhei com a mãe de uma amiguinha deles. A situação que eu tava vivendo, ela falou assim: Nossa, Lorena, aqui em casa tá idêntico. Ela falou assim: Você descreveu o que a gente tá Uhum. passando. Então, às vezes, a gente tem esse medo de errar, né? Sim. De contar, falar, nossa, eu não tô sabendo fazer, não tô dando conta, e de procurar ajuda também, né? Até quando Uhum. eu consigo ir sozinha e quando eu tenho que procurar uma ajuda. Isso aí eu vejo que é um enorme desafio. Na clínica, a gente, por mais que ali, né, onde eu tô inserida, são realmente mães atípicas que às vezes os problemas são diferentes, né? Às vezes são os mesmos problemas, mas o que eu vejo é essa falta de apoio também para os pais, sabe? Porque muitas vezes a gente foca muito na criança, mas os pais estão adoecidos, Sim, então, e sendo muito julgados. Ah, o fulano usa bico até hoje. Ah, o Beltrano tem 7 anos e não desfraudou, mas ninguém sabe a realidade da outra família, ninguém sabe o que que essa família passa. E às vezes essa mãe, esse pai tá tão cansado, já sobrecarregado. sobrecarregado e não tem apoio, não tem ajuda. E aí a gente vê muito problema da criança, muitos conflitos ali que a criança está tendo, é por conta que os pais estão adoecidos. Uhum. Então, assim, é muito difícil, porque eles precisavam também desse olhar, desse acolhimento, e não tem. Não tem. Aí, eu vejo, por isso que eu falei, né? Eu vejo muito isso na minha realidade, porque uma criança atípica, ela demanda muito tempo, muita atenção. Tem criança que vai para a clínica 2 horas e sai 6 horas da tarde, fica ali a tarde inteira, Todos os dias, às todos vezes, os né? dias, todos os dias. Então, assim, quem cuida dessa mãe? Quem cuida desse pai que está levando essa criança para terapia? Então, eu falo que essa orientação parental de você dar o apoio para os pais, de explicar para os pais, de ouvir esses pais, muitas vezes eles nem querem uma resposta, eles só querem ser Só querem ouvidos. ser ouvidos. Eu vejo muito isso na anamnese, quando vai contar.
às vezes tá falando muito mais deles do que da própria criança. Por quê? Porque eles também estão precisando de Uhum. ser ouvidos, de acolhimento. Então, é muito complexo, né? A gente precisa também desse Ter cuidado, esse olhar, sabe? né? Nossa, eu vejo muito isso, Lana, também. Principalmente que a gente vê, assim, o comportamento muito das pessoas julgar os Sim, pais, total. né? Então, assim, desde o momento... E falo muito da minha experiência também, Uhum. experiência das pessoas próximas. Ai, você vai ter parto normal ou cesárea? Já Parece que já começa por começa aí. daí, sabe? Se você fala que é normal, aí já é um mar de julgamento. Se é o contrário, então, assim, é uma coisa que realmente cerca muito a maternidade e a Sim. paternidade. Ai, você vai amamentar? Não, não dá. Uhum. Não amamenta até tal tempo. Não, amamenta até tal tempo. E É. aí depois vem, né, os desafios na adolescência, né, Nossa. nessa parte da fala, muitas vezes. Então, assim, e realmente a gente não vê tanto, eu acho que falta muito mesmo essa parte do apoio, sabe? Sim, De falar assim, nossa, eu sei o que é que você tá passando, eu já passei por isso. sim. Então, essa questão de ouvir mesmo e de acolher. O que a gente Ah, estava falando das crianças aqui, ah, né? Mas de acolher os pais e eles entenderem que as pessoas estão passando por isso, a maioria, sim. né? Que são fases, principalmente pais atípicos, Uhum. que é muito maior a cobrança também, Sim, né? total. Tem até um caso da conhecida minha, que ela é mãe atípica também, ela falou assim, não, eu parei de postar coisa da minha filha na rede social, porque, tipo assim, todo tempo que eu postava vinha um mar de comentários e de mensagens, ah, por que que ela não tá andando ainda? Ah, por que que ela não tá falando? Uhum. Ah, o que que as profissionais estão falando e tal. E muitas vezes nem são pessoas da convivência. Uhum. São pessoas que estão mais ali pra, sei lá, né, pra curiar e Ah, julgar do que realmente estão preocupadas com a criança. ixi, quase nenhuma tá preocupada com a criança ou com a mãe mesmo. É só realmente pra perturbar, de Aham. verdade, porque é muito fácil julgar, né, o outro. Então, assim, eu lembro também que a Eloá dormiu muito tempo na nossa cama. Aí a gente optou por fazer cama compartilhada. E muitas pessoas me julgaram. Falaram, nossa, você é psicóloga e vai fazer cama compartilhada. Gente, ninguém sabe da realidade do outro, É sabe? O verdade. cansaço que era você tá ali e o menino chorou, levanta, pega e dá leite, e volta. E ela mamou até 3 anos. Então, Hum, assim, é outro é, ver- julgamento. Mas mas é puxado. E eu já é. consigo pensar do seu lado, porque, por exemplo, o Henrique mamou até 1 ano e 1 mês. E pra mim, meu Deus, foi muito assim, foi muito puxado, porque Foi. ele não mamava outro tipo de leite. Ele dependia Sim. exclusivamente de mim o tempo todo. Então, e aí a mãe já tá cansada. Eu lembro que na época minha imunidade baixou tanto que eu tive um cisto, tive pneumonia, eu tive várias coisas porque eu não tava bem, sabe? Fora o emocional, né? Que abala Que já tá totalmente. totalmente abalando. Que você pensa, nossa, é um ser que depende de mim e o pai tá, mas ao mesmo tempo tem que trabalhar e você fica sozinho com a criança. Gente, eu falo que o início ali, quando a criança nasce, é muito difícil. Muito difícil mesmo. Todo mundo que não tem filho, eu falo, ó, prepara muito o psicológico e tem uma rede de apoio muito boa, Sim. porque sozinha é super difícil. Uhum. E aí você vai julgar a mãe que pegou e colocou o menino pra dormir aqui do lado. Ela queria dormir, É, porque senão ele chora toda hora e você vai lá pegar ele toda hora, você não consegue dormir. Então, ótimo quem conseguiu, que o menino não chorava, que ficou horas dormindo seguidas. A minha não dormia nem 2 horas seguidas. Então, assim, cada criança vai ser uma cada. realidade, cada família é uma realidade. Tem gente que a mãe muda para casa da pessoa e vai cuidar dessa criança até, né? Tipo, a mãe tá bem, né? Porque fez a Pra dar o cesárea, apoio. Uhum. faz comida, então, né? Já tem a comida. Tem outras pessoas que não, que vão ter que fazer sua própria comida, que vão ter que lavar a casa. Então,
Cada realidade é única. É. E a gente só sabe ali quem vive mesmo. Sim, quem total. tá ali na prática, no dia a dia. Porque às vezes é muito fácil julgar e apontar o dedo para uma realidade que você não vive. Sim. Né? Principalmente quem é mãe, sabe aí os desafios gigantescos que a gente tem. E aí, além de tudo, às vezes ter que lidar com isso também, né? Ter que lidar com esses julgamentos, Sim, lidar com e esses os julgamentos comentários. vêm muitas vezes de quem tá mais próximo. Às vezes família, né? Ah, nossa, mas até hoje essa menina tá mamando, até hoje não desfraudou, até hoje dorme na cama. E aí a mulher já tá com tantas coisas pra pensar, né? Tipo assim, de ela se cobrando, e marido, e casa, e o corpo que mudou tudo. Mudou tudo. E ainda tem que ter gente falando. Então, assim, vamos, né? Vamos Vamos colaborar, ajudar. vamos ajudar a mãe. Mas aí, ó, tiramos 2 dicas preciosas aqui dessa conversa de hoje. Procurar um profissional quando a gente não tiver dando conta mais, tipo assim, ou tiver com muitas dúvidas em relação, por exemplo, à educação. Né? Hoje a gente tem tantos profissionais na área da psicologia que estão preparados, estudando ali para lidar com esse tipo de comportamento, né? Comportamentos desafiadores na infância, na adolescência. Então, assim, realmente ter esse olhar mais de procurar ajuda e não ter tanto esse receio, às vezes preconceito, né? Que às vezes tem na psicologia. Tipo assim, não, psicólogo é doido que procura. Sim. E assim, pensa assim, eu não tô dando conta. Fica com vergonha de pensar assim, eu não estou dando conta de criar o meu filho. E quem tá dando conta, entendeu? Assim, tem alguma mãe que tá perfeito, que não tá tendo dificuldade nenhuma. Não, gente, tá todo mundo tá passando por esse processo, igual falou a menininha, né? Ninguém veio com manual de como ser mãe, infelizmente não existe. Então, E mesmo que existisse, ele teria que ser renovado sempre, né? Porque cada criança é de um jeito ali, você... Ixi, até... E cada época é um desafio diferente. Total, Igual essa total. fase que a gente está passando, as telas, é um grande desafio. Na nossa época de infância, era outro, né? Da dos nossos pais, dos avós. Então, não tem também um certo e um errado, porque depende muito do da sua realidade, do que você está vivendo, da forma da criança lidar, das situações. E outra coisa também, da gente ter esse olhar aberto também de procurar ajuda pra gente, né, Lana? De ter esse olhar do nosso autocuidado. Que é importantíssimo, porque nós somos os modelos, né? Então, a criança vai se inspirar em nós. Então, vai olhar a mãe super estressada e não tem autoestima, não tem autoconfiança, tá aquela pessoa, né, triste ali, estressada e ansiosa. Vai gerar o quê? Você sabia que na escola da Eloá eles me chamaram e falaram assim que ela tava muito tempo com a mão na boca. Eloá tá muito com a mão na boca. E tá até atrapalhando ela na aula. Aí eu, gente, mas peraí, vamos olhar, né? O que tá acontecendo? A mãe psicóloga. Nós já vamos analisar esse comportamento. Vamos fazer uma análise. Aí eu fui olhar o que tava acontecendo. Primeiro eu conversei com ela, perguntei. E aí eu comecei a reparar que em casa também começou essa mão na boca. Eu ficava, filha, tira a mãozinha da boca. Eu vi que não era atenção, porque ela fazia assim, tá vendo televisão, ou qualquer momento, não era ali, quando ela tava no ócio, ou quando ela não estava prestando atenção. Exemplo, a televisão, né? Ela tava ali com a mão na boca. Aí eu fiquei olhando, falei, vou ficar observando. E aí ela, nada, nada. Quando eu fui ver, um dia eu estava trabalhando e tô assim com a mão na boca. A mãe também tava ali, né? Meio que uma ansiedade, coloquei aqui pra roer a unha. E aí alguém falou assim: você tá ansiosa, você tá com a mão na boca. Quando a pessoa falou isso, veio um plim na minha cabeça. Falei, ela tá me copiando. Tá vendo? Quando eu parei, não falei nada com ela. Parei, tirei a mão da boca, falei, não vou mais colocar, vou ficar observando. Ela parou total. Então, assim, sem eu perceber, ela tava me copiando, ela tava me imitando. Então, se imitou uma mão na boca, pensa o que não imita. Imagina. E imitam também tudo. quantas coisas eles estão observando que a gente nem imagina. Às vezes você tá lá conversando e ele tá até mexendo no celular, fazendo alguma coisa assim, e tá sempre ali prestando atenção, né? Eles estão prestando Pra atenção modelar. em tudo. Prestando atenção em tudo. A gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala e com o que a gente faz. Então, o autocuidado, às vezes, é muito mais importante do que o cuidar deles, porque
né? Igual a gente fala, se a gente não tá bem para cuidar do outro, como que a gente, se a gente não tá bem, como é que a gente vai cuidar do outro? Exatamente. E o quanto isso é importante trazendo para a parte dos filhos, né? De a gente estar bem consigo mesmo, de ter essa autoconfiança, de se sentir bem, de estar realizado, né? De ter ali uma rede de apoio para a gente saber conduzir, porque às vezes acontecem situações, por exemplo, o filho brigou na escola, igual você trouxe aqui. Se a gente já está estressado, sobrecarregado, né? Já está mal, a gente vai lidar com essa situação de uma forma muito pior do que às vezes a gente iria conseguir lidar. Com Né, certeza. se a gente estiver bem. Porque acontece muito isso, né, Lana? Você tá estressado, num dia que você tá mal, aí às vezes alguém te fala uma coisa atravessada, você já dá uma resposta na pessoa. Então, quanto isso impacta também a forma que a gente lida com os nossos filhos ali no dia a dia, na educação deles. Com certeza. Nossa, muito bom, viu? Dá para nós conversar aqui umas 10 horas, eu acho. Ai, queria te agradecer por você ter vindo participar aqui do nosso episódio. Que é a sua estreia, né? Quero ter você mais vezes aqui, porque eu acho que você é uma profissional aí para mim, uma profissional brilhante que tem muito a contribuir. Eu admiro muito seu trabalho, já falei isso para você. Porque eu acho exatamente isso, sabe? Que você tem esse olhar carinhoso para as crianças e com a família também. E hoje a gente tem que levar, né? Hoje mais ainda, levar todo esse contexto em consideração. Com certeza. Agradeço o convite, estou muito feliz de estar aqui. Então vamos marcar nossos próximos, tá? E eu queria saber de você, se você tem alguma mensagem para deixar para esses pais em relação a esse assunto que a gente falou, se você tem uma dica para dar para a gente poder finalizar. Bom, tenho. Eu diria que o melhor caminho, né, para a gente estar dentro ali do desenvolvimento do nosso filho e trazendo um desenvolvimento saudável, seria participar realmente do processo, ativamente. Seja criança típica, seja criança atípica, os pais têm que estar inseridos nesse processo de aprendizagem da criança, sabe? Então, não contar só com um profissional ou só com a escola. A família faz parte dessa tríade que a gente, né, fala, que é a escola, a família e a clínica ali, a terapia. A gente precisa estar ativo no processo. Então, o melhor caminho para você estar inserido no desenvolvimento do seu filho, para você ser amigo do seu filho e ver tudo acontecendo, é você participar ativamente. Da vida dele. Não, e linkando isso que você falou, eu lembro que na época que a gente trabalhava junto lá na clínica, o quanto a gente via a diferença de crianças que os pais estavam ativamente ali no processo, o desenvolvimento, porque é uma coisa que você pontuou aqui antes. Um dia na semana com a psicóloga não vai fazer a diferença na vida deles. É claro que é um passo muito grande, né? A contribuição, mas o trabalho ele tem que ser em conjunto, né? Sim. Com a família, de seguir as orientações. Então, assim, quando os profissionais estão conectados e a família estão conectadas, esse desenvolvimento ele tende a ser muito melhor. E esses pais que são participativos, que estão realmente presentes, são considerados os pais chatos. Por quê? Porque eles cobram mais. Eles querem entender o processo, eles querem estar presentes. E os bons profissionais, eles gostam de pais assim porque vê que vai ter resultado. Estão interessados. Estão interessados, mas os maus profissionais falam, não. Ai, lá vem, já vai começar a me cobrar. E por quê? Por que esse medo do pai querer ver ou te cobrar ou perguntar? Né? Porque para mim isso é ótimo. Ele tem um interesse genuíno no desenvolvimento do filho dele. Então, assim, eu acho bom quando a mãe fala assim, eu posso sentar com você? A gente pode conversar? Eu falo, na hora. E a gente senta e conversa, e aí eu falo, indico o livro e mostro. Eu falo, você tem tempo na sua casa e tal? Faz assim, faz assado, sabe? Porque aí você vê que vai andar. Porque essa mãe tá inserida ali, ela quer participar, ela quer fazer acontecer. Aí não tem como não dar certo, não tem como. Voa, né? Deslancha. Então tá bom, Lana. Muito obrigada novamente. Você, quero agradecer quem participou aqui do
da nossa entrevista, deixar o meu Instagram, que é @lorenambarbosa. E aproveita e deixa o seu Instagram também. Meu é infância.com.amor. Vou deixar aqui na descrição para vocês também seguirem a Alana. Obrigada e até mais. Até mais.